Divinópolis é a capital do centro-oeste das Minas Gerais. Divinópolis já existia antes da rede ferroviária, mas há uma Divinópolis antes e outra depois da rede ferroviária. A rede passou a ser um divisor de águas, sem qualquer conotação com o Rio Itapecerica, na história da nossa querida Divinópolis. Sempre que é possível, nós encontramos com pessoas que ajudaram a construir essa história. E hoje o Gente da Gente vai falar com o senhor Antônio Costa, que foi um dos diretores da escola profissional da rede ferroviária aqui em Divinópolis e tem uma história bonita para contar, para o nosso programa no dia de hoje. Senhor Antônio, dia, mês e ano e onde o senhor nasceu? Sou natural de Divinópolis, nasci dia 13 de dezembro de 1931. Sou filho de ferroviário, pois meu pai era telegrafista da rede, embora particularmente era um ótimo ourives e religioeiro. Senhor Antônio, como é que foram os seus primeiros passos aqui em Divinópolis, os primeiros estudos, a sua infância, como isso ficou marcado na sua vida? Evidentemente, o primário é o início da carreira de todas as pessoas. E para mim não foi diferente. Eu militei no grupo em 1938, eu era aluno do grupo Padre Matias Lobato, que, ali na Avenida 1º de Junho, que hoje não é mais Padre Matias Lobato, ali passa Joaquim Nabuco agora, mas foi ali naquele local que eu estudei e minha primeira professora, como não podemos jamais esquecer, chamava-se Dona Olívia. E por uma circunstância muito especial, vários anos depois, quando eu era funcionário da rede, fui trabalhar lado a lado com José Augusto Laudares, que nada mais era que o marido da minha primeira professora. A Divinópolis daquela época marcou a sua infância, a sua juventude, deixou saudade, recordações, por exemplo? As recordações são sempre aquelas primeiras que a gente recebe através do convívio, da amizade e afinal de contas, do início da vida da gente. Dali eu fui para o ginásio São Geraldo, que naquela época apresentava uma peculiaridade também, porque é muito comum em todos os colégios o estudo de português, a língua pátria, matemática, desenho, história, geografia e tal. Mas havia algo de diferente no ginásio São Geraldo. Ginásio esse que foi trazido para Divinópolis, de Pará de Minas, pelo professor francês Martin Cyprien. E que diferença havia? É que, além das matérias que anteriormente eu citei, estudava-se também francês, inglês e latim. E algo mais, eu ouvi outro dia, na entrevista do professor Carlos Altivo, referências sobre oratória. Então é bom que diga o seguinte, que no ginásio São Geraldo, todos os sábados havia uma reunião do Grêmio. Que reunião era essa? Era uma convocação que se fazia de cada aluno, de um aluno de cada série, e sendo que na série maior, na época, quarta série, porque o ano anterior era a quinta série, foi logo que eu entrei para o ginásio geral, foi o primeiro ano de quarta série. E cada elemento dessas determinadas classes fazia um discurso. E eu me lembro bem que na minha estreia, eu tive como analista ou crítico, como queira chamar a apreciação que se fazia, do quartanista Valquir Gesso de Rezende Costa, que futuramente veio a ser prefeito de Divinópolis. E com muita alegria, ele considerou a minha oratória a número 1 e a melhor da tarde. Não esqueço disso, nem podia esquecer. Isso hoje, evidentemente, não faz parte do currículo escolar, nem no estudo fundamental e até mesmo, às vezes, nem no estudo superior. E, às vezes, até mesmo
não é? Na nossa área, que é a área jornalística, onde a pessoa tem que ter uma boa oratória. Muito bem, os seus primeiros passos, senhor Antônio, e na sequência, o que aconteceu? Na sequência aconteceu o seguinte, do ginásio, eu já amolava meu pai, eu quero trabalhar, eu quero ganhar, eu gosto de ferrovia, e já mostrava tendências nesse sentido. E não faltou, então, meu pai me dirigir para a escola profissional como aluno aprendiz. De aluno aprendiz, eu cheguei a um determinado ponto que resolvi fazer um concurso na área administrativa. Resolvi ser escriturário. Sem esquecer a ferrovia no sentido prático da mecânica, eu enveredei pelo caminho burocrático. E nesse período eu recebi dos colegas da oficina um abaixo-assinado no qual eles me indicavam à diretoria da ferrovia para dirigir a escola profissional, que no momento estava sem um chefe maior. E aconteceu o seguinte, que a oficina, na sua quase totalidade, se manifestou através desse abaixo-assinado, que foi enviado para Belo Horizonte. De imediato recebeu a acolhida e a receptividade da diretoria, e eu passei então, isso já em 1961, a dirigir a escola profissional. No sentido de direção da escola profissional, eu verifiquei de início o seguinte, que as escolas da cidade só se via no sentido de colégio, de ginásio. E na parte de aprendizagem industrial, de profissionalismo, nada se falava. Éramos mais ou menos desconhecidos, pelo menos para o público da cidade. Então a minha primeira iniciativa foi a seguinte, passei a fazer quadros de formatura e os fiz em toda a época que eu estive lá, de 61 até 72, que foi a duração da escola profissional. E passei também a levar convites para as autoridades civis e eclesiásticas da cidade, que se distanciava um tanto da ferrovia nesse sentido. E na direção da estrada, eu procurei também fazer com que a diretoria maior também se fizesse presente. E um dos fatores que mais engrandeceu Divinópolis foi, sem dúvida alguma, a presença do então diretor da época, professor Roberto Carneiro, que fez questão de abraçar essa minha conduta e aqui comparecia com todo o seu staff ferroviário, chefes de departamento, setor e tudo mais, e que, através dessa cobertura, fazia com que a escola ficasse mais reconhecida, porque ele aqui, além desse staff que eu citei, ele vinha com esposa e filhos e participava de todas as festividades. Então passamos a fazer também entregas de certificados em locais central da cidade. E aí então passamos a ser mais reconhecidos. A atuação da escola profissional, ela se baseava na formação de profissionais em que setores, senhor Antônio? Na parte mecânica, o elemento aprendia a ajustagem mecânica propriamente dita, tinha os caldeireiros, parte de caldeiraria, parte de ferraria e também uma pequena parte de marcenaria. Agora, tudo isso era voltado no sentido específico de atender a rede ferroviária. Tanto assim que, semanalmente, era em tipo rodízio, um aluno ia numa determinada turma da oficina. E com isso, o que acontecia? O elemento, ao se formar na escola profissional, não só teria angariado conhecimentos técnicos dentro da tecnologia que era oferecida para ele, mas também a necessidade específica da rede, porque ao formar, eles tinham conhecimento de todos os detalhes de cada turma da oficina. E, posteriormente, ao se empregarem na estrada, eles entravam já
com prestação de serviço mais ativo, porque conheciam, nada para eles era estranho. E quando é que começou a decadência e qual o motivo que ocasionou a desativação da escola profissional? São decisões superiores que a gente nunca consegue ter a certeza do acontecido. Mas eu posso dizer para você o seguinte, que falaram e realmente veio acontecer a chegada do Senai para Divinópolis. A escola profissional, ela já recebia instruções do Senai através do Senai de São Paulo, não de Belo Horizonte, de São Paulo. Isso no que tange a tecnologia, porque o principal para nós era especificar o aluno à necessidade da rede. E, infelizmente, com essa extinção, não pôde acontecer, zerou essa parte. Agora, o que aconteceu foi o seguinte, em 1972, foi a formatura da última turma. Mas em 71, um ano antes, já foi criado o Centro de Treinamento Profissional. Esse centro de treinamento foi considerado tipo C. O que é o tipo C desse treinamento? Era aquele treinamento para o empregado e para o aluno aprendiz estava extinto. Então, nesse decorrer, foram verificadas a possibilidade, foi estudado no Rio de Janeiro. Eu tenho, inclusive, recorte de jornal, está ainda em meu poder, do atual prefeito da época, Antônio Martins, em que eu, acompanhado da alta chefia do Rio de Janeiro, Walter Llamas Ferreira, fomos ao seu gabinete para mostrar o nosso desejo, o desejo da empresa em voltar ao centro de treinamento, também estendido aos alunos. Acontece que nesse meio tempo, embora inclusive tenha sido consultado o Greco do Senai de Belo Horizonte, ele próprio deu inteira cobertura e achou que era a medida correta. Mas não sei por que cargas d'água, morreu no nascedouro. Graças a Deus, vejo falar que hoje já se fala na possibilidade de abrir nova escola, ou melhor, criar dentro do Centro de Formação Profissional uma categoria que vai atingir também a parte de aprendizado. O senhor, pela sua história, senhor Antônio, e pelo carinho que o senhor demonstra na sua fala para com a escola profissional, com a extinção da escola, morreu também um pedaço do senhor Antônio, né? Não tem dúvida alguma. Morreu um pedaço meu e pode ter certeza que morreu um pedaço da grandiosidade da ferrovia em Divinópolis. E a ferrovia em Divinópolis, ela formou muitos profissionais que trabalharam por esse Brasil afora? Diversos foram, a quase totalidade tinha ingresso automático na ferrovia. Ela independia de teste, porque os testes já tinham sido feitos durante 3 anos de permanência na escola. Mas nessa época eu me lembro bem que recebíamos cartas, várias cartas eu recebi, inclusive no meu endereço particular, pedindo indicação de elementos dessa escola para São Paulo e Rio de Janeiro. E vários me informaram posteriormente que lá chegando, mostrava o diploma da Escola Profissional de Divinópolis, estava ingresso sem nenhuma prova de habilitação. O senhor Antônio Costa também foi um grande esportista, né? Pelo Ferroviário, foi jogador de basquete, foi jogador de futebol, né? Teve uma vida esportiva também muito ligada. Aliás, o Ferroviário, né, era naturalmente o clube que proporcionava horas de lazer, né, de entretenimento, de relaxamento para o pessoal da rede. A sua história no esporte, senhor Antônio? Inicialmente, da década de 40, o Divinópolis Tênis Clube, que havia chegado aqui recentemente, abriu o primeiro campo para o esporte especializado. E nessa época eu me candidatei a nadador. Então, sem ter sido nenhum elemento de projeção, eu fui um nadador que disputei vários campeonatos
Inclusive, tem fotografias no Minas Tênis Clube, em todo esse interior de Minas Gerais. Gostava sempre de uma bolinha, então, de imediato, eu abracei o voleibol e o basquete. Nesses dois esportes, acredito eu, que eu tenha aparecido com, não sei se eu era maior que os outros, né? mas de uma certa forma eu apareci com um maior destaque. Joguei futebol também, primeira vez que corri atrás de uma bola foi na formação do Internacional. O Internacional foi um time de vermelho e branco, formado na minha sala, segunda série B do Ginásio São Geraldo, na época. E esse time treinava no campo do Guarani antigo, que ficava no alto da rua São Paulo com 7 de setembro. Tinha uma caixa d'água velha ali, e tinha um campo de futebol. Nas mediações do santuário por ali? Ou mais perfeitamente, na rua de trás ali. Então, ali eu comecei futebol. E o Ferroviário daquela época, o Guarani, digo, tinha fechado as portas. Mas construíam um estádio, Adriano Maurício, que hoje tem nome de Farião. Mas é Adriano Maurício, um senhor que veio do Rio de Janeiro, não sei por que cargas d'água e tal, voltou a formar o Ferroviário. Mais Guarani. Uma vez falei Ferroviário, Guarani. E ao formar o Guarani... Ferroviário foi uma grande paixão por aqui. Você vai ver que é. Então, em seguida, o que aconteceu? Esse jogador do Internacional, um time montado, se transferiu diretamente para o Guarani. Então o Guarani, que estava construindo um estádio lá no Porto Velho, voltou à ativa com um time já formado. O Internacional só mudou de camisa, passou a ser Guarani. Eu, tendência a ser Ferroviário, vim para o Ferroviário. Certo? Eles não perderam nada não, porque eu não era bom de bola. Mas jogava, certo? Foi campeão algumas vezes? Agora verifica bem o que aconteceu. No Ferroviário, eu joguei futebol e fui vice-presidente numa determinada época. Quando o presidente era Carlos Alves Cordeiro, eu fui vice. No DTC, fui nadador, jogador de vôlei, jogador de basquete e fui ser seu presidente. Fui presidente do DTC. E aqui na Esplanada, eu fui presidente da Associação Beneficente do Ferroviário de Divinópolis. Então a Associação Beneficente do Ferroviário, ela concedia aos filhos, aos familiares em geral do ferroviário, que tinham um ínfimo desconto em folha de pagamento autorizado pela diretoria, a manutenção de escola de aprendizagem de costura, de datilografia, e eu então introduzi, graças ao valor do ex-vereador Antônio da Silva Rabelo, o Louro, e a uma escola também de telegrafia. Eu, como diretor da escola profissional, tive a facilidade de mandar confeccionar os aparelhos, as mesas. Então, em cada mesa colocava-se 6 aparelhos. Esses aparelhos eram interligados por fios que nós mesmos embutimos nas paredes. Então, um conversava com o outro como se estivesse falando de Divinópolis com Belo Horizonte, Saragossa. Cada aparelho era uma cidade. Agora, ao invés disso ser preservado, não é? Por que tudo acabou? Por que esse sonho todo, né, se desvaneceu? Você faz uma pergunta que a gente fica sem saber como responde, mas eu acho que não há outra resposta que não seja aquela de que faltou gente com vontade. O senhor, depois dessas atividades todas, depois dessa atuação, né, vê tudo isso por terra, né, praticamente destruído, o senhor vivendo só com as lembranças, como é que é administrar esse sentimento? De saudade, porque quem passou por momentos de elevação e de uma hora para outra verifica-se que tudo foi esquecido. Tudo foi um sonho. Tudo foi um sonho. E eu estou sonhando ainda não acordei. O senhor sente muita falta disso, né, Sandro? Não há dúvida. E essa falta que eu sinto, você pode estar certo, que ela se estende a muitas outras pessoas que lidaram aqui dentro da oficina, que conheceu o nosso trabalho e que sempre pensou para o bem da nossa ferrovia. A rede, a oficina, a ferrovia, o ferroviário, né? Tudo isso, a esperança de retomar um novo caminho? Esperança, você já disse, ela redunda
numa expectativa sempre favorável. Eu espero que um dia aconteça. Como eu disse aqui no desenrolar das nossas falas, eu falei sobre a possibilidade que eu já vi cogitando por aí, de abrir uma nova escola profissional, ou melhor, um centro de treinamento que se estenda também à aprendizagem. Quer dizer, isso aí já será um início, já é um pensamento positivo. Então, eu nunca morre essa minha expectativa de um dia as coisas voltarem ao normal e daí para frente sempre crescer. E toda vez que o senhor fala nisso, o senhor fala com sentimento, né? Com emoção. É preciso falar com sentimento porque na realidade, o meu ser, a minha vontade, o meu conhecimento das verdades, e eu sei que um dia há de melhorar, eu tenho certeza disso. Por tudo isso, por tudo que fez, por tudo que representou, a gente faz questão de dizer que Antônio Costa é gente da gente.